Bem, gente, fala aí como é que foi o seu feriado de carnaval. O nosso feriado de carnaval foi maravilhoso, foi extraordinário, né? Foi uma bênção. Tivemos aí um acampamento aqui, a gente faz um acampamento aqui na igreja todo carnaval. E a gente passa assim um momento muito especial, né, com as pessoas. A live hoje é o amor imensurável. A gente queria falar muito sobre essa questão do amor. O que a gente pôde, né, ver ali com os jovens, com as pessoas, com as famílias, foi algo maravilhoso. E esse amor realmente faz toda a diferença, né? Aí na nossa vida, no nosso coração, no nosso ser. Então você percebe no carnaval, amanhã, por exemplo, amanhã é quarta-feira. O que vai acontecer amanhã? Amanhã vem o quarta-feira de cinzas, né? Amanhã vem o pacote do carnaval, como que foi? Aí você vai, tantos acidentes nas estradas, porque é muito movimento, tantas pessoas morreram, tantas pessoas foram assassinadas, tantas pessoas despiram sua roupa lá, foram abusadas, enfim, uma desgraça uma atrás da outra. Ou seja, você pega esse feriado, que é um feriado grande, e depois você pega todo o balanço, então, do carnaval, você vê lá um monte de tragédia. E o que a gente pôde vivenciar, pessoal, nesse final de semana, nesse feriado, é completamente o contrário. São pessoas sendo restauradas, sendo tocadas, pessoas sendo perdoadas e perdoando. Então, nós falamos, vamos falar desse amor que transforma as pessoas, que é o motivo da nossa vida, que é o motivo da nossa alegria, que é o motivo da nossa gratidão, que é o motivo da gente estar aqui. Por que a gente fala isso aqui, técnicas, ferramentas, mas a gente acredita piamente, gente, que se não for Deus operando na vida da pessoa, se não for Deus na vida das pessoas, tudo que a gente fizer aqui, tudo que você fizer, de nada vale. De nada vale. A gente acredita muito nisso. Então, é a nossa base, a base da nossa crença, a base da nossa fé, né? Saber que Deus que muda a vida das pessoas, que Deus que faz algo extraordinário. Então, gente, o que a gente pôde vivenciar lá, que a gente pôde perceber na vida das pessoas, é que quando a gente entra com alguma ferramenta, quando a gente entra com um conceito aliado com a presença de Deus, aliado com a crença no Senhor Jesus, tudo muda. Mas eu não acredito em Deus, eu posso mudar? Claro que você pode mudar. Você pode mudar, você pode... Aqui, inclusive as dicas que a gente está dando aqui, você pode aplicar elas na sua vida, você pode ter sua vida transformada, mas como nós acreditamos em Deus, como nós temos a plena certeza de que a nossa existência, de que a nossa vida, né, ela está nas mãos de Deus, então a gente acredita que quando a gente tem um encontro com Jesus, quando a gente está a nossa vida nas mãos de Deus, tudo isso é potencializado. Mesmo porque todo esse conceito que a gente traz aqui, toda essa questão a gente traz, né, com relação à família, com relação ao desenvolvimento humano, com relação ao que as pessoas podem renovação da mente, renovação da mente. Gente, mudar as crenças, mudar os pensamentos. Vocês percebem que todas as vezes a gente faz live, na maioria das vezes, a gente coloca aqui algum versículo bíblico e tal. Mas eu não acredito na Bíblia, em Deus. Ok, mas a Bíblia tem... O que a Bíblia é, gente? A Bíblia, na verdade, é um manual para o ser humano. Então, todo gente traz um versículo que explica aquele conceito, que depois a ciência traduz em outras frases, em outras palavras. Eles faz os experimentos, né, aqueles experimentos científicos para trazer uma comprovação científica, mas é algo que a Bíblia já relata, né? Já cita, já fala. Exatamente. Vou dar um exemplo aqui. O exemplo que a gente falou, né, do coração alegre aformoseia o rosto e o coração abatido destrói os ossos. Ok, tá lá o versículo bíblico. Engraçado, aí vem a medicina depois falando que quando eu tô alegre, por que aformoseia o rosto? Vai liberar lá dopamina, vai liberar ocitocina, hormônio da felicidade, vai liberar esses neurotransmissores na minha vida que vai fazer realmente eu ficar feliz. E por outro lado, quando eu estou com o espírito abatido, ou seja, quando eu estou triste, nós falamos outro dia sobre isso também, né, vai liberar adrenalina ou cortisol. O cortisol é espetacular, mas em doses maiores, excessivas, é um hormônio corrosivo, corrói os ossos, né? É verdade, porque quando você está triste, você tem um excesso de cortisol no corpo. A ciência comprovou isso, e a Bíblia já falou no versículo. Então, gente, é manual do ser humano. E aí é lógico, né, gente? A gente fala que isso porque a gente respeita, né, o posicionamento de cada um.
mas existe até um estudo científico que comprova que as pessoas que têm, né, que acreditam numa divindade, né, superior a ela, né, que acreditam num ser superior, né, ou seja, que acreditam em Deus, são pessoas que estão muito mais propensas ao sucesso. Por quê? Porque quando eu tenho, presta atenção, lembra quando a gente falou, quem não assistiu a nossa live sobre contágio social, a hora que puder, entra no YouTube, entra no Instagram, acho que no Instagram acho que não está disponível, mas no YouTube já tá. Dá uma olhadinha lá sobre contágio social. É tão sério que o que acontece? Conforme eu tenho meu contágio social, sempre, assim, a minha intimidade, né, a maior parte do meu tempo está com o convívio de pessoas inferiores a mim, não no sentido de valor como ser humano, tá? Mas que conhecem um pouco menos do que eu, que têm menos experiência em determinadas áreas do que eu. Tudo que aquelas pessoas podem oferecer é o quê? Na verdade, elas não podem oferecer. Na verdade, eu acabo tendo que oferecer algo. Agora, quando o ser humano é desafiado a crescer, justamente quando ele está perto, próximo, com contágio social, né, próximo de pessoas que estão acima dele, intelectualmente, financeiramente, emocionalmente. Por quê? Porque aquele contágio, aquelas pessoas que estão no nível acima do que eu estou, vão me desafiar, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, vão me desafiar a crescer, a melhorar. Então, essa é a questão. Quando as pessoas têm, né, a pessoa que acredita em Deus e que tem ali, né, independente das suas crenças ali, nos pormenores, né, mas quando nós acreditamos em Deus, a gente tem essa coisa, tem alguém muito infinitamente, no caso de Deus, infinitamente superior, né, sim, infinitamente supremo, em sabedoria, em conhecimento, e etc, etc, em poder. Então, a minha tendência de querer me parecer mais com ele, conforme eu me relaciono com esse Deus, com esse ser divino, né, com esse ser todo-poderoso, me faz realmente querer estar numa posição em todas as áreas da minha vida cada vez melhor. Exatamente. Então, esse relacionamento eleva a nossa vida, né, que a Tati está falando aqui. Esse relacionamento faz a gente crescer, multiplicar e vamos lá. Ô, gente, então, olha que coisa interessante, né? A gente estava lá no acampamento e olha o que acontece. Por isso que nós estamos aqui, gente, falando sobre família, né? Nós tivemos um compromisso agora em fevereiro, no comecinho de março, falar só sobre relacionamento familiar. E nós estávamos lá no momento, numa ministração de perdão. E, né, várias questões foram colocadas lá para você, né, para as pessoas liberarem perdão ou pedir perdão. Aí, vamos lá. Relacionamento familiar quebrado, relacionamento familiar desfeito, gera um monte de questões que travam as pessoas. Nós já falamos aqui na outra live sobre a experiência diversa na infância e falamos sobre o divórcio. Ok, quando ocorre um divórcio, o pai vai embora, ou a mãe vai embora, aquela criança se sente abandonada. Aquela criança, ela quer ajudar, ela não consegue, porque ela não tem condição emocional de ajudar, ela se sente incapaz. Então vai gerando essas coisas na criança. Só que essa criança, gente, ela cresce, vira um adolescente, né, bem, vira um adulto. E o que acontece com esse adolescente? Aí você vê os adolescentes na rua aí, o cara bebendo, né, se drogando, enfim, se envolvendo com sexo antes da hora, se envolvendo com outras coisas aí. O que acontece? Por que ele tá assim? Eu falo, cadê a estrutura familiar que não conseguiu proteger essa pessoa com amor? Essa estrutura familiar não conseguiu proteger essa pessoa com amor, ela vai buscar amor em outro lugar. Ela vai buscar amor num grupo social que a envolve. Ela vai buscar amor nas drogas. Ela vai buscar amor no sexo precoce. Ela vai buscar, gente, porque o ser humano precisa de amor. O ser humano foi criado por Deus, e se Deus é amor, o ser humano também. Ele precisa de amor. Ele precisa ser correspondido no amor. E quando ele não é em casa, ele vai buscar em outro lugar. Nossa, mas como que o ser humano busca amor na bebida? Claro, ele chega num lugar, o pessoal que bebe abraça ele, e ele se sente querido, ele se sente pertencente àquele lugar, e ele também começa a beber, e todo mundo acha legal ele beber, e dá aquele sentimento de pertencimento. E ele se acha naquele lugar.
Só que esse sentimento de pertencimento, por exemplo, do ambiente, tá, gente? Eu vou dar um exemplo aqui, ó, uma pizza. Pensa numa pizza cortada em 8 pedaços. Tem 2 pedaços dessa pizza que foram tirados ali, porque houve uma separação de pais, ou uma negligência de pais. Esses 2 pedaços de pizza, vamos ver, um era a presença do pai, a presença física, e o outro pedaço de pizza, a presença emocional dos pais. Esses 2 pedaços foram tirados. Eu tô com uma pizza aqui incompleta. Então, o ser humano, o que ele vai procurar? Ele vai procurar preencher esse pedaço de pizza aqui onde está faltando. Porque ele não pode ficar com algo faltando na vida dele. Fica faltando alguma coisa. Onde Fica um vazio. Fica um vazio, né, Tati? E aonde que ele vai buscar? Ele vai buscar algum lugar. Aí ele achou lá um grupo de pessoas que estão bebendo e que o acolhe. Pronto, começou a beber. Entrou, né, no ambiente da bebida. E o negócio é tão sério que hoje em dia tem grupo para tudo, né, gente? A gente tem visto coisas horríveis na internet, né, e nas redes sociais em geral, tipo a brincadeira que pula um, pula o outro, puxa o pé do outro para trás. Alguém aí já viu esse vídeo? Que fica um no meio, um de cada lado. Pula os 2 aqui do lado junto, depois o daqui do meio pula, só que quando o daqui do meio pula, os outros 2 dão uma rasteira e o outro cai de costas. Já teve criança que morreu. Mas por que passa assim, a criança, o adolescente se submete ao absurdo de uma brincadeira dessa, de cair, ela sabe que ela vai cair e bater a cabeça no chão. Ela sabe cognitivamente, ela sabe disso. Mas por que ela se submete, ela se sujeita a esse tipo de brincadeira simplesmente para se sentir aceita, para se sentir acolhida, para se sentir pertencente, porque ela não está com a identidade dela formada, fortalecida, aliás, a ponto de, a hora que os colegas falam, você é um fracote, você não dá nada, você não tem coragem, você vai, tá com medinho, simplesmente esse tipo de comentário faz com que as crianças e os adolescentes, ou vários deles, se submetam a esse tipo de brincadeira. Então, o quanto nós estamos realmente permitindo que a identidade dos nossos filhos esteja fragilizada a ponto deles estarem correndo não só risco emocional de viver uma vida sem abundância, uma vida que não é extraordinária, que não é a vida que nós acreditamos que Deus nos criou para ter, mas uma vida e perder a vida física também, né? Morrer. E aí? Como é que a gente faz? Até o César colocou ali, hoje, infelizmente, vale tudo para ser aceito. Claro, a pessoa quer, quem não quer ser aceito? Imagina se eu catar numa live que toda terça aqui não aparece ninguém, fala, puxa vida, eu quero ser aceito, eu quero que as pessoas estejam junto com a gente, eu quero que as pessoas compartilhem, né, bem? A gente quer compartilhar, a gente não adianta nós dois ficar falando aqui na frente do celular, do computador, para nós mesmo. Não tem sentido. Todo mundo quer ser aceito. Nós somos seres sociais, fomos criados assim. Então, a gente sempre vai precisar viver e conviver em sociedade. Mesmo aqueles que são mais retraídos, aqueles que são mais quietos. O ser humano é o único animal, né, vamos dizer assim, que não, se ele não tiver o convívio social, ele simplesmente não aprende. Ele não aprende. Não é nato algumas coisas do ser humano. O relacionamento não é nato. O relacionamento, ele só acontece se relacionando. Então, não adianta, faz parte da natureza, está implícito no ser humano, viver em sociedade, se sentir aceito, ser acolhido, ser amado, está implícito no ser humano. Faz parte dele. Faz parte dele. Então, gente, falando aqui da família, né? Então, quando a gente foi trabalhar, por exemplo, essa questão do perdão lá, quanta coisa que estava enrustida, né, em forma de mágoa, em forma de ressentimento, em forma de sentimentos tóxicos, por conta de um rompimento na família. De abandono, gente. Quantas pessoas estão abandonadas? De repente, você está aqui na live, você está aqui ao vivo agora, vai ver esse vídeo depois no YouTube. Quantas pessoas estão abandonadas? Sim, abandonadas por pais que se separaram e foram embora, por mães que se separaram e foram embora, por pais que não se separaram, que não foram embora, mas que estão em casa, mas que já abandonaram os filhos, estão trabalhando demais, não tem tempo para o filho, não tem tempo para conversar, não tem tempo para sair e abandonar essas crianças. Isso chama-se abandono emocional. As crianças não estão recebendo o amor fundamental que a gente já falou lá atrás, que é o tempo de qualidade, palavra de afirmação e toque físico.
Elas estão dentro de casa, a família está dentro de casa, mas abandonar essas crianças. Sabe o que vai acontecer? Alguém vai acolher essas crianças, alguém vai acolher esses jovens, essas pessoas. Alguém ou algum vício, né? Alguma vai situação. Acolher. E quando a gente fala vício, gente, nós não estamos falando só de drogas, nós não estamos falando só de álcool, nós não estamos falando só de cigarro, seja o que for, nós estamos falando de vícios emocionais, entendeu? Pessoas viciadas em estar desesperada procurando um relacionamento, em aceitação das pessoas, vício em fazer, vício em trabalhar, porque elas estão acostumadas àquele padrão, né? E aí nós estamos, muitas vezes, expondo mesmo as nossas crianças a esse tipo de situação. Exatamente, expondo a nossa família, a nossa casa. Então, gente, é um alerta que a gente faz de trabalhar com as famílias há muito tempo, de ver os resultados na vida das pessoas. É preciso investir na família, é preciso você abrir os seus olhos, meu querido, hoje, e investir na sua casa, pedir perdão, restaurar os relacionamentos, ficar com essas mágoas arrastando anos a fio, quebrando relacionamentos familiares, não investindo nas crianças. Dá trabalho, é desafiador, mas é preciso, porque nós estamos numa geração, nós estamos num momento que, cara, se não tiver investimento na família, gente, esquece qualquer coisa, esquece governo, esquece. Nós precisamos investir nas famílias, precisamos investir na nossa vida. Olha quanta dificuldade que a gente vê, né, bem? Das pessoas olharem para dentro de si. É fácil olhar para você, olhar para o outro, mas olhar para si próprio e ver as suas mazelas, as suas feridas, as suas dores. E a gente está agindo, trabalhando em cima de dor. A gente está se comunicando em cima de dor. A gente está se relacionando em cima de dor. Qual dor, Edmar? A dor que eu tive com meu pai, a dor que eu tive com a minha mãe, a dor que eu tive com uma decepção, com uma traição, e hoje eu tô ferido, e o meu relacionamento, a minha comunicação é em cima da dor. Então chegou a hora, queridão, de você abrir os seus olhos e falar, puxa vida, eu tenho que curar essa dor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que abrir o meu coração e falar, puxa, eu não posso mais ficar com essa dor, porque essa dor, além de estar me corroendo, ela está matando quem está do meu lado, ela está matando a minha família, ela está matando a minha família. Rosana escreveu que o maior desafio de sermos pais é sermos presentes, não apenas estarmos presentes. Exatamente. Não é estar, mas ser presente. Exato. Ser presente. Estar junto com essas crianças, amando essas crianças, beijando, olhando nos olhos, gente. E aí a gente vai pegar um exemplo prático, né? Esses dias nós estávamos, agora eu não lembro que dia que foi, semana agora passada, antes do feriado. Nós estávamos indo em algum lugar levar as crianças para a escola. E a gente estava naquele horário de almoço, naquele momentozinho antes de ir para a escola, quem tem criança sabe, né? E aí finaliza uma coisa, finaliza outra, tal, e o Abner, meu filho, falou assim, mãe, eu queria falar uma coisa para você, eu já tinha citado isso umas 2, 3 vezes durante a manhã, mas eu queria falar para você uma coisa, sobre aquele negócio que ele quer escrever um outro livro, que não sei o que eu queria escrever, e eu tô com umas ideias, você tem um minutinho para mim? Aí na hora que eu tava fazendo almoço, ele falou isso a primeira vez. Aí eu falei, filho, agora a mamãe não pode parar para te dar atenção. Se eu falar para você falar, a mamãe não vai conseguir prestar atenção. Então você pode esperar mais um pouquinho? Aí tá, daqui a pouco ele veio tentar falar de novo, ele falou assim, mãe, agora você não pode, né? Passou, né, aí a gente almoçou, ele escovou o dente, tava esperando a Letícia finalizar, o Edmar também tava, né, escovou o dente e tal, pra gente sair pra levar, pra gente poder levar os dois pra escola, e aí ele voltou e falou assim, mãe, eu tava tirando a mesa da cozinha, e ele falou assim, mãe, será que agora dá para me falar para você? Eu falei, gente, é a terceira vez que ele tá falando. Eu parei o que eu tava fazendo, gente. É um desafio muito grande isso para mim, porque eu sou muito voltada para resultado, para tarefa. Quem entende um pouquinho aí de perfil comportamental vai entender do que eu tô falando. Meu perfil natural é voltado para tarefa. Então a gente tem que tomar, e quem tem isso tem que tomar muito cuidado. Porque naquele momento eu falei para ele, filho, sim, a gente não tem muito tempo agora, mas a mamãe pode te ouvir sim. Aí eu fui, gente, eu sentei 5 minutos com ele na sala, sentei mesmo, saí da cozinha, deixei o pano na mesa, sentei lá na sala, ouvi o que ele falou, enquanto isso eu tô escutando o Edmar terminar de arrumar a lancheira da Letícia, não sei o quê, sentei e ouvi, olhei nos olhinhos dele e ouvi.
Ok, ele falou, eu falei, então tá bom, filho, a gente vai ver então, vai começar a pesquisar essas coisas que você quer fazer, tal, a gente vai vendo assim, a gente vai fazendo. Ah, mãe, você me ajuda a pintar, né? Ajudo, filho, tal, beleza. Gente, a hora que a gente estava indo para a escola, quando nós chegamos em frente à escola mais ou menos, ele falou assim, mãe, puxa vida, eu me senti tão amado hoje. Aí eu falei, nossa, filho, que lindo, que Foi belezinha você bonito, falar né? isso, né? Ele falou assim, sabe por quê? Porque na hora que eu pedi para falar para você uma coisa, você parou tudo que você estava fazendo, eu sei que era importante, mas você parou tudo que você estava fazendo e você me ouviu. Eu me senti muito amado quando você olhou para mim, parou tudo para me ouvir. Aí ele ainda falou assim, ó, você foi lá na sala e sentou comigo para me ouvir. E aquilo me deu assim uma gratidão assim na hora. Eu falei, nossa, falei para Deus, Deus, obrigado de eu ter tomado a decisão certa naquela hora. Tomo essa decisão todas as vezes? Não, gente, também estou em construção, né? Mas hoje eu já tenho essa consciência de que é importante muito mais a presença do que o presente, do que o resultado, do que as coisas feitas, né? É claro, a gente também tem que ensinar para os nossos filhos, como eu falei para ele na hora do almoço, com a panela no fogo, filho, agora não tem jeito, ele também tem que aprender a esperar. Mas a gente saber dosar isso. E isso só acontece no relacionamento, quando a gente conhece bem, vai aprendendo a conhecer bem os nossos filhos, né, o nosso cônjuge, a nossa família, o nosso pai, a nossa mãe, as pessoas com quem a gente convive dentro da nossa casa no dia a dia. É verdade. Né? Gente, então assim, vamos trabalhar a nossa família, gente. Puxa a vida. Você que está nos ouvindo agora, você que vai ouvir depois, trabalhe a sua família. Ok, vamos trabalhar a família. Tem curso, tem livro, tem o que você quiser para você trabalhar a sua família. Não vamos permitir. Ontem, olhando aqueles jovens lá, no momento que a gente estava lá numa oração, aqueles jovens, aqueles moços, aquelas moças na frente para trabalhar a questão do perdão. E eu fiquei, puxa vida, por que eles estão aqui? Por que está acontecendo nesse momento? Porque um pai foi embora, porque um pai abandonou, porque muitos foram abusados sexualmente, abusados fisicamente. Quando a pessoa é abusada fisicamente, eu passei por abuso por 4 anos, gente. Outro dia eu vou contar a história aqui, que eu sempre fico falando, vou contar, outro dia eu conto aqui. Por 4 anos. Por que eu sofri abuso? Porque em algum momento meu pai e a minha mãe me negligenciou, me deixou vulnerável, né? Falo vulnerável. Então, os jovens, as pessoas estão vulneráveis, por isso que acontece abuso. Por isso que acontece abuso. E aí um detalhe, de Mar falando jovem, né, os jovens, as crianças, mas muitos adultos lá onde nós estávamos. Sim. Vários adultos que sofreram uma vida inteira, né, inteira, por questões que estavam relacionadas à sua infância e não tinham consciência disso, e conforme foi trabalhada ali, foi, né, assim, veio a consciência, né, houve luz e eles entenderam que precisava passar por aquele processo ali de liberar um perdão e tudo mais. E assim, outro dia a gente fala sobre perdão não é concordar com aquilo que alguém fez de errado com você, né? E nem concordar com aquilo que você mesmo fez de errado para alguém. Muito pelo contrário, o perdão é liberar a pessoa, é sair da posição de juiz, né? E liberar a pessoa para que você, em primeiro lugar, você fique livre daquele peso, daquele fardo, né? E consiga romper na vida, em todas as áreas. E nós vimos ali muitos adolescentes e jovens, muitos, mas também alguns adultos que estavam ali com o coração machucado por anos, sangrando por anos. Por quê? Falha lá na família Exatamente. De origem. E graças a Deus foram curados lá, tiveram um momento especial. Momento então, gente, o que é o amor imensurável? O que é o amor imensurável? Amor que não tem jeito de se medir. Um amor que invade a nossa vida. Nós precisamos de amor, nós precisamos de gente amando, abençoando, gente declarando a palavra de vitória. É isso que nós estamos precisando, gente. Então, quando eu sou esse instrumento de cura para as pessoas, olha que alegria que nos dá o nosso coração. Por isso que a gente está aqui falando com você. Seja você um instrumento de cura para as pessoas, seja você um instrumento de cura para a sua família, seja você um instrumento de vitória para a sua família. Trabalhe a sua família, trabalhe o seu coração. Não deixe a sua casa se dissipar, não deixe o seu coração desfalecer. Não deixe, gente. A gente tem falado muito aqui, tudo muda, né? Tecnologia muda, mundo muda, o mercado bancário muda, mercado da informação muda tudo. Mas o amor não. E além de não mudar, o amor
Diz lá, 1 Coríntios, capítulo 13, nunca falha. Que coisa! Onde que eu tô falhando, gente? Onde que eu tô falhando? Eu tô perdendo os meus filhos, tô perdendo minha esposa, tô perdendo meu esposo. Onde que eu tô falhando? No amor. Cara, como que eu acerto no amor? Atitudes de amor. É aí. Exato. Não, e a primeira atitude, né? não é no sentimento. E a primeira atitude que você tem que fazer não é com o próximo. Você tem que fazer com você. Com você primeiro. Exatamente. Ai, quero amar. Com você. Porque Jesus diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E eu me relaciono com a outra pessoa da maneira com que eu me relaciono comigo. Então, invista em você. Trabalhe o seu coração. Assim, eu queria entrar dentro desse vídeo, queria entrar dentro do seu coração agora. É que você não vê as coisas que a gente vê. Você não vê o olhar de sofrimento das pessoas. Você não vê o olhar de sofrimento de um pai, de uma mãe, que 40, 30, 50 anos sofreu com rancor da mãe, com rancor do pai, e trouxe essa vida de rancor até hoje. É que você não vê o olhar, a tristeza. É que você não percebe, gente, como a gente percebe, o sentimento de uma menina que o pai foi embora e abandonou. Você não percebe? Nós percebemos. Nós vemos no olhar, nós vemos no choro, aquele choro doído de uma mãe que o pai, quando engravidou essa mulher, foi embora, já abandonou, e agora a mãe abandona esse menino e deixa o menino. E deixa o menino, vai viver a sua vida. Como assim, gente? Aí aquele olhar triste, aquele choro, aquela mágoa que tá... Tô até falando assim, gente, porque eu tô revoltado com a dor das pessoas, assim, como que a dor das pessoas tem feito elas serem tristes, elas não viverem limitadas, não viverem abundância. Agora, eu posso consertar isso? Claro que pode, daqui para frente. Eu e Tati passamos tanta coisa na nossa infância, na nossa vida, estamos aqui, graças a Deus, trabalhando ainda, viu, gente? Nós estamos aqui falando, nós estamos trabalhando, erramos muito, falhamos às vezes, erramos, mas vamos trabalhar. Invista na sua família, gente. Não desista da sua casa. Investe. E aí eu vou falar mais uma coisa aqui, que daqui a pouquinho a gente já está terminando, mas eu tenho sido muito confrontada com a questão da raiz de rejeição. Na hora certa, eu vou falar mais claramente sobre isso. Mas, assim, as pessoas não têm ideia do quanto uma pessoa pode se sentir, né, criar dentro dela uma raiz de rejeição, e o quanto aquilo pode ser disfarçado de tanta coisa. E a pessoa viveu uma vida inteira se sentindo rejeitada, mas colocando uma armadura para se proteger daquilo, né? E é um desafio, como o Edmar falou, é um desafio todos os dias. Todos os treinamentos que a gente faz, né? Jeito de Viver Família, Eu Posso Mais, Casamento, Missão Possível, e etc. Todo treinamento nós falamos isso. Gente, não existe, nós já falamos até em live aqui, não existe varinha de condão. Ninguém muda com um final de semana, com um treinamento. Você pode ser muito impactado com uma live, com uma palestra, com um treinamento de um final de semana, com uma imersão de final de semana. Isso você pode ser extremamente impactado, mas esse é só o primeiro passo. Porque a partir do momento que você entra por esse caminho de falar, não, eu mereço, eu quero, eu desejo, eu almejo essa vida extraordinária, isso não pode parar. Isso não pode parar. São todos os dias. Cada dia você conquista um pedacinho, cada dia você reprograma uma crença, cada dia você melhora a sua comunicação, cada dia você se perdoa, porque você às vezes vai e fala e cai de novo, mas você levanta a cabeça e segue em frente. É dia a dia, eu falo. É uma jornada de vida. É daqui para sempre. E eu gosto de falar de um texto bíblico que fala que nós, né, somos transformados paulatinamente. O que é isso? Dia após dia. E um outro texto que fala, que tem no livro de Romanos, né, na Epístola aos Romanos, que fala que nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Então, quando hoje a gente fala de crença, né, o coaches por aí, né, hoje está muito isso em alta, os coaches falam, fala de crença, isso, vamos reprogramar as crenças. A Bíblia, como o Edmar falou aqui no início da live, ela já fala disso há muito tempo. Ela fala, olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, quando a gente o que é renovar? É fazer novo. Significa que já existe algo
Olha, é só interpretação, né? Língua portuguesa. Quem gosta aí de interpretação de texto, renovação, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esquece agora a parte religiosa. Seja transformado pela renovação da sua mente. Então é isso. A gente precisa reprogramar, trabalhar as nossas crenças mais profundas, que a gente nem tem consciência delas, para que nós sejamos realmente transformados. Outra coisa que eu falo muito, às vezes a gente bate tanto numa tecla, não vou gritar, não vou gritar, não vou gritar mais com meu filho, não vou gritar, não vou gritar, não vou gritar. Você consegue 1, 2, 3 dias, com muito esforço, mas por que daqui um pouco você volta a gritar? Porque tem uma crença que sustenta aquele comportamento. Tem uma crença que sustenta aquele comportamento. Aí pode ser várias. Ah, eu só sou ouvido se eu gritar, se eu chorar. Eu só era ouvida lá na minha infância quando eu chorava muito. Pessoas que ficam doentes. Crianças que ficam doentes com frequência. Por quê? Porque só recebe atenção focada nela quando ela está doente. Então, ela fica doente, ela não fica conscientemente doente, mas o cérebro dela compreendeu que ele só recebeu atenção suficiente, focada nessa situação. Então, o que ele vai fazer? O nosso cérebro é espetacular. Ele é programado para fazer a gente poupar energia, ele é programado para automatizar os nossos comportamentos de forma que a gente não pire. Se o cérebro ficasse o tempo todo só processando, a gente pirava. Então, acontece uma vez, não tenho atenção. Aí um dia fiquei doente, recebi atenção, tadinho, aí veio, pegou no colo, tadinho, tá, passou, tá bonitinho. Não teve atenção de novo, não teve aquele carinho de novo, não teve aquele colo de novo. Fiquei doente de novo. O cérebro vai entender isso. Inconscientemente, ele já captou aquela mensagem. E conforme aquele padrão é repetido, aí você vê pessoas que vivem uma vida inteira doente, às vezes não liberou perdão, tá com mágoa, com raiva ali guardada, mas às vezes é a única forma que ela descobriu de receber amor. Isso. Então fica aqui um livro aqui já, tá bom? Cavaleiro Preso na Armadura. Já falei desse livro em outras lives, já li, mas assim, leiam esse livro. Gente, maravilha. Finalizando a nossa live, imensurável amor de Deus. É o que faz, é o que restaura. Como é que eu posso restaurar, Tati? Pode. Como é que a nossa família pode ser restaurada? Gente, por Deus. O que Jesus veio fazer na nossa vida, escute bem isso, o que Jesus veio fazer na nossa vida foi restaurar a nossa família, restaurar a nossa vida. É o que ele veio fazer. Jesus não veio trazer uma religião nova, esquece de tudo isso. Tira o seu preconceito. Ah, é religião, o trabalho que eles fazem de religião, não tem nada disso não. A gente faz um trabalho baseado no amor, e Deus é amor. O que Jesus veio fazer foi trazer amor, porque a humanidade estava o quê? Sem amor. Porque na época de Jesus, você não sabe, de repente você precisa ler, estudar. Estuda a história. Tinha um grupo lá que chamava fariseus, entra lá, que eram os fariseus. Era um grupo religioso da época, que eles pegavam a lei de Moisés. O que era a lei de Moisés? Que era a parte da Bíblia que eles tinham naquela época, eles não tinham o Novo Testamento como a gente tinha hoje. Era a parte da Bíblia que eles tinham na época. Eles pegavam aquilo, todos aqueles preceitos, todos aqueles mandamentos, eles não praticavam, mas eles andavam enfiando goela abaixo nas pessoas, sem amor. O que aconteceu que Jesus veio fazer? Jesus veio trazendo uma palavra também, ensinamentos, mandamentos, preceitos, só que ele veio trazendo com amor. Ele se importava com as pessoas. Só para você ter uma ideia, estuda depois, tudo que eu estou falando, estuda na história, vai lá, estuda. Os publicanos na época eram os cobradores de impostos na época. Jesus, Mateus, tá? Mateus era um publicano, que escreveu, era um discípulo, né? Antes de ser discípulo, era um publicano, que escreveu o Evangelho de Mateus, ou São Mateus, como você queira chamar. Ele era um publicano. E quando Jesus vai ter um jantar na casa dele, com outros publicanos, os fariseus falam, quem que é esse que, se ele soubesse quem que Mateus é, como que ele se envolve com os pecadores? Sabe o que é isso, gente? É o amor de Deus. Exato. Jesus se importava com as pessoas. E o que nós estamos falando para você aqui, quando você faz, você se parece com Deus, se importa com as pessoas. Então, o que vai restaurar a minha vida e a sua vida é o grande amor de Deus. É o grande amor de Cristo. É o que vai fazer toda a diferença. É o que faz toda a diferença. Porque se os lares, se as casas
tiverem o amor de Deus, essas casas vão ser mais saudáveis, mais abençoadas, teremos ser humanos melhores, ser humanos mais vencedores, ser humanos mais misericordiosos, ser humanos mais empáticos, ser humanos mais saudáveis, ser humanos mais transformadores, mais amantes, não de si próprio, mas amantes do próximo. O amor de Deus, gente. Eu queria deixar muito aqui, que impactou nossa vida nesse acampamento, ver lá as pessoas sendo restauradas, não pelo acampamento, não por nada, mas pelo amor de Deus. E que o amor de Deus invada a sua casa, invada o seu lar, através de Cristo. E que você seja muito feliz, muito abençoado. Tá bom? Um grande beijo a todos. Deus te abençoe. Quinta, tô falando que eu pensando em quinta, que feriado você fica até meio perdido. Hoje é terça. Hoje é terça-feira, quinta-feira, 15 para as 10, nós vamos estar aqui falando de novo de amor, falando de conceitos, ferramentas de família para ajudar você, para ajudar a sua casa, tá bom? Se faz sentido tudo isso para você, compartilhe com as pessoas, compartilhe isso na quinta-feira para a gente estar aqui. Esse vídeo vai estar no YouTube daqui a pouquinho. Compartilhe, mande para a gente. Se fez sentido para você, se você lembrou de alguém, nossa, eu preciso mandar isso aqui para minha mãe, preciso mandar isso aqui para meu pai, mande para alguém aí. Por favor, nos ajude a aumentar essa rede de pessoas, né, comprometidas com amor, com a família, com crescimento, com a restauração do ser humano, né, com a restauração da dignidade do ser humano. É isso aí. Tá bom? Grande abraço, até quinta-feira, 15 para as 10. Tchau. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Até mais.